Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Estou aqui hoje com uma volta aqui no podcast, a super especial Flávia Lippe, seja bem-vinda de volta. Obrigada pelo convite. É tão gostoso o seu podcast, cara. Eu, por mim, eu voltaria sempre, porque é muito gostoso. Muito. Não, mas o último bate-papo foi muito legal, assim, rendeu muita coisa, inclusive. É, É, tá como, acho que dos últimos tempos ele é o que tem mais play, sabia? Depois eu é até te mesmo? passo as estatísticas. E, e assim, os cortes também estão dando super resultado, assim, o pessoal adorou, e eu também, né? Assim, então, a gente pode fazer aqui, tentar fazer, a cada 6 meses a gente faz esse bate-papo de novo, porque sempre vai Vou ter coisa para adorar. falar, né? Vou adorar. Maravilha. Bom, Flávia, fiz uma pauta longa aqui. Mais uma vez, provavelmente a gente vai acabar o tempo antes de terminar as perguntas. Mas eu queria começar perguntando um pouco sobre você, assim, sobre como é a sua organização no dia a dia, porque assim, você faz muita coisa, né? A gente acompanha aí, percebe. Então, é, para quem vê de fora, né, quem está passando por essa situação hoje em dia de estar atarefado, muito trabalho e tentando equilibrar coisas, e vida pessoal, e não sei o quê, e paixão, e essas coisas todas, é, fica todo mundo querendo entender, né, como é que se faz para fazer tanta coisa. Então, queria que você me dissesse um pouquinho como é que é o seu dia a dia, assim, quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz depois, no almoço, depois do almoço, à tarde, você trabalha até que horas, como é que é mais ou menos aí? Hoje eu vou me divertir de verdade, hein? Então, vamos embora. Hoje esse papo vai ser muito engraçado. Cara, Boa. olha, uma coisa que eu percebo do desespero geral, assim, é que, é, pelo menos as pessoas que compartilham comigo essa ansiedade, é que elas se tornaram tarefeiras mesmo, sabe? Elas têm uma listinha e fica dando check, 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 sabe? É como se Uhum. estivesse passando assim no supermercado, fazendo uma lista e botando no carrinho. Sim. E isso não é vida, né? E isso não é história, né? Uhum. E isso é uma felicidade vendida, né? Que se você fizer tudo isso e chegar no final do dia com tudo pronto, você vai ser uma pessoa feliz, rica, milionária, amada, famosa, vai ter muito sucesso. E aí essa noção de experiência de viver foi se perdendo ao longo das escolhas mesmo que a gente faz sobre o que é a vida. Então, eu faço muita coisa porque eu escolho o que eu quero fazer. E eu faço Uhum. menos coisa do que as pessoas imaginam. Olha. Muito menos do que as pessoas imaginam. Elas olham uma pessoa extremamente ocupada. Eu sou extremamente produtiva, Uhum. mas eu não sou ocupada. Entende? Isso tem uma diferença muito grande, porque como eu escolho muito bem aquilo que eu vou fazer e dedico tempo ao que eu estou fazendo, mesmo que eu faça coisas diferentes, né? Então eu escrevo, livros, eu tenho a minha plataforma, né, que tem 220 horas de conteúdo e todos os dias eu tenho que ali, né, com meus alunos, né, tem mais de 3.000 alunos ali, fora os alunos que são pro bono, né, que eu faço o trabalho nas comunidades há muitos anos, faz parte da nossa ONG, né, mas é tudo muito escolhido. Então, eu não ocupo a minha vida. Eu Uhum. produzo em cima daquilo que eu escolhi com tempo para viver. Uhum. E viver significa desfrutar do planeta, entende? Desfrutar das pessoas, dos alimentos, da natureza, da história, dos livros. Aqui eu tenho 500 livros atrás de mim, aqui, ó. Aliás, hoje eu tenho que fazer a numeração de outros livros aqui. Acho que vai chegar a uns 700 livros. São todos livros lidos. Não são livros. Os livros ficam assim, ó. Tá vendo? Sei. São lidos de verdade, né? Não Uhum. são livros que eu compro para poder falar que numa live o livro que eu estou lendo, né? Aquela história. Porque isso tudo ocupa muito tempo da pessoa. Sim. Criar a não realidade ocupa mais tempo do que viver. E a agenda fica muito mais apertada, de fato. Porque você tem que criar tanta estratégia para mentira,
entende? Para aquilo parecer verdade, que você Uhum. perde tempo, ao invés de você produzir aquilo que é genuíno, sabe? Sim. Aquilo que realmente faz diferença na vida. Não é nem o que você gosta, porque eu faço algumas coisas que eu não gosto e que eu preciso fazer, porque o planeta é esse, né? Ninguém falou que crescer era legal, Sim. né? Ser adulto tem um monte de coisa, e tem um monte de coisa que eu ainda não entendo de ser adulto. E olha que eu já tô fazendo 60 anos, então tem coisas que eu olho e falo assim, eu não entendi ainda como é que faz essa parte. Uhum. E essa que é a história da vida, né? Então, assim, é tão piegas as coisas que eu vou te dizer, mas ela é tão real na minha história, porque assim, as pessoas estão acostumadas naquela coisa hiper mega corporativa, vamos fazer assim, não sei o quê. E tem coisas que não funcionam. Sim. No entanto, a infelicidade no trabalho, ela é uma realidade. Sim. Né? Você vai conversar com as pessoas, elas falam, estou louca para sair do meu trabalho e ter meu negócio, como se isso fosse felicidade. Elas não têm ideia do que é empreender, né? Uhum. Ou então a pessoa fala, não quero fazer mais nada, eu quero aposentar. Então, assim, viver é fazer, sofrer, 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 para depois envelhecer e ser feliz, a conta não fecha. É, Porque você totalmente. vai ficar velho, literal, não é assim com idade, é velho, literal, com dor, com problema, sem dinheiro, sem um monte de coisa. E se você guardou muito dinheiro e você não teve nada de vida, você vai ter um envelhecimento também com os mesmos arrependimentos que todas as pessoas do mundo têm. Sim. Né? Que não é o dinheiro não difere dos arrependimentos, que são super simples. Sim. Tipo, não convivi com as pessoas que eu amo, não fui curioso, não cuidei da saúde. Ninguém envelhece dizendo deveria ter sido presidente da tal empresa. Entende? Sim. Ninguém fala isso no leito de morte, né? Então, a minha vida é piegas mesmo. Essa que é a real, né? Então, eu acordo de manhã, eu tenho um cachorro, que é um pastor canadense, então ele é grandão, assim, ele parece um lobo, e ele dorme dentro de casa. Ele dorme no pé Uhum. da minha cama. Então eu acordo de manhã com ele me acordando. Ele me chama com a patinha, pula na minha cama, deita de conchinha comigo e fala, dá bom dia. E Uhum. aí, isso é 4h30, 5 horas, que é o horário que ele acorda, e ele já habitou que é o horário que eu acordo também, né? Uhum. 5h30, depende, né, assim, também da natureza, né? Quando a gente está no inverno, meu corpo pede um pouco mais, no verão, mas eu sempre acordo naturalmente. Essa é a primeira Uhum. coisa. Eu nunca acordo com despertador, Nossa. né? Tá Então aí eu um acordo sonho. naturalmente. É um sonho, né? Tu falando, minha vida é piegas, eu tô te avisando já. Não, mas não é piegas, eu tô achando maravilhosa. Piegas é acordar com despertador, coisa mais clichê, pô. Então, o despertador, ele tem vários efeitos negativos, né? Uhum. Não só neurobiopsicológicos, né? Mas você já acorda em alerta. E a vida Uhum. não é isso, entende? É nesse ponto que eu quero chegar. Né? A vida não é Uhum. esse alerta, né? Então eu acordo e aí eu dou um sorrisão mesmo, assim. Eu gosto de agradecer quando eu acordo porque é incrível poder acordar. Eu já tive o medo de não poder acordar, né, quando eu Uou. fui hospitalizada em 2017. E eu acho que essa sensação, né, de você acordar e você piegas de novo, né? Você tem mais um dia, você tem mais uma oportunidade. Tem um monte de sofrimento também, tem um monte de perrengue, mas você tem um dia inteiro pela frente. Né? Você tem Sim. uma vida para ser construída naquele dia. Né? Então eu acordo, faço esse agradecimento, aí eu faço um exercício de respiração, de breathworking, que é um exercício que eu já faço há muitos anos, né? Tem os pranayamas, tem os exercícios, tem vários exercícios de respiração diferentes, eu escolho aquilo que eu sou muito resumida ah, nos meus hábitos, né? Então, eu não preciso fazer uma tradição inteira tibetana de respiração ou todos os pranayamas que eu conheço. Eu escolho exatamente aquilo que eu acho que é bom para mim. Então, eu faço 5 minutos de respiração, faço uma meditação e aí vou tomar um banho gelado, que já é tradição na minha família. Meu pai que me ensinou, que é psiquiatra. Então, agora que está na moda aí do banho gelado, ele já fala do banho gelado desde sempre. Inclusive, ele mesmo sempre indicou para os clientes dele com depressão o banho alternado, finalizando com
o banho gelado. Então, para mim, já é uma coisa da história da minha vida. Inclusive, no meu chuveiro, quando eu construí a casa, eu tenho 2 chuveiros. Então, eu posso tomar o banho alternado sem fechar a água, abrindo, saindo de um chuveiro para o outro, ou só o banho gelado, né? Uhum. Então, tem algumas coisas do hábito, assim, do acordar do corpo, que são essenciais para as escolhas depois, né? De uma forma geral, de manhã eu gosto de fazer jejum, então também não é o jejum intermitente, não é essa história, vem da tradição mesmo, de aprendizado oriental. Por sinal, meu pai, meu bisavô era chinês, então a gente tem uma questão assim da filosofia oriental muito forte, eu principalmente, mais do que as outras irmãs. E isso parece que veio no meu DNA mesmo, que eu tenho uma facilidade muito grande para qualquer prática oriental. Então, eu gosto de fazer o jejum de manhã. E aí eu tomo um, um shotzinho também, que hoje ficou super na moda e tudo. Na Ayurveda a gente já toma. Não é para todo mundo, não é todo dia, não é toda hora, né? Isso é uma coisa importante que eu queria falar. Isso que eu tô falando não serve para todo mundo. Sim. Não é para você anotar e sair copiando depois. Porque pode não ser o seu perfil. Por exemplo, se você é um cara que não é cotovia, como é meu caso de acordar cedo, eu vou matar você se você for acordar às 5 horas da manhã. Você tá entendendo? Sim. Você vai ficar mal, vai ficar mal-humorado, não vai produzir nada, porque a sua produção é depois. Seu corpo acostuma, a gente acostuma com tudo na vida. Com o Sim. que é bom e com o que é ruim. A gente acostuma comendo batata frita, gente. Depois acha uma delícia. Acostumou com açúcar, Sim. né? Acostuma com álcool, acostuma com droga. O corpo, ele é adaptável. Ele vai fazer aquilo que você está mandando ele fazer, né? Então, não, isso não é um manual de instruções para viver bem. É a minha rotina e funciona para mim. Então, assim, algumas pessoas precisam ter essa clareza. O que funciona para mim? Se não funcionar, não faça. Sim. Tem algumas experiências que a gente tem que fazer uma, duas, três, para sentir se vai dar certo, se vai ser gostoso mesmo, se aquilo vai fazer sentido. Tem outras, mesmo já fez uma, você já sabe. Entende? Tem umas que você nem precisa experimentar. Verdade. Né? Tem algumas coisas que você não precisa nem testar. Então, a minha rotina matinal, ela tá muito, muito equilibrada com as minhas escolhas. Eu Uhum. começo a trabalhar para o mundo, para fora, a partir das 11 horas, meio-dia. Até então, como eu sou muito produtiva no período da manhã, eu escolho aquelas coisas que são muito importantes, muito, muito importantes na hora do meu raciocínio mais rico. Então, eu Perfeito. gosto de escrever, eu faço exercício físico, porque depois que eu faço exercício físico também eu tenho uma carga de adrenalina que me ajuda a colocar ideias importantes no papel, né? Então, raramente eu estou daqui para o mundo antes das 11 horas da manhã. Aí, a partir desse horário, eu começo a marcar reuniões, aí eu marco podcast, eu marco outras coisas. A não ser, claro, né? Tem uma palestra que é às 8 horas da manhã. Claro, eu vou me preparar, né? Eu não tenho nada que eu não consiga fazer. Eu tenho Uhum. aquilo que é muito melhor para mim e aquilo que eu adapto o meu corpo para eu ficar bem, né? Sim. Normalmente, essa questão da escolha é que entra, né, Henrique, naquilo que a gente estava falando logo no início, de quais as escolhas você está fazendo para a vida. Eu poderia, né, como eu já fiz, quando eu achava que isso era muito importante, eu me matei de trabalhar na televisão, por exemplo. Eu tive uma produtora de shows gigante, gigante. Eu tinha mais de 700 colaboradores trabalhando, entende? Tudo isso tem um preço e tem um momento também que você pode escolher para isso, sabe? Então, Uhum. acho que também tem o amadurecimento de quem é você e porque eu gosto de trabalhar, adoro trabalhar, mas eu não gosto de trabalhar por nada, entende? Tem algo que me move e esse me mover é desfrutar da vida mesmo, do mundo mesmo, sabe? Perfeito. Então, a escolha Deixa, pela manhã está muito ligada a isso. deixa eu te fazer uma pergunta só relacionado a esse último detalhe de você até às 11, né, que você falou que É, fica trabalhando concentrado ali, fazendo as coisas mais importantes. uhum. Até esse momento, você chegou a pegar celular, ver Não. computador, e-mail, alguma coisa ou não? Não, o computador eu pego quando eu começo a escrever, né? Eu Sim. gosto muito de escrever à mão.
Mas hoje eu acabo escrevendo muito no computador porque agiliza muito na hora de eu entregar os textos de livro, por Sim. exemplo, né? Então eu estou fechando um livro agora que eu vou entregar para uma editora e aí é muito mais rápido, porque eu consigo fazer as revisões mais rápido. Então eu acabo pegando o computador. Mas eu só pego o computador para escrever no computador. Eu escrevo 1 hora por dia, 1, 2 horas por dia, né? Uhum. Nesse período. Então, eu só vou pegar o computador por volta das 9h30, 10 horas. Até então, Sim. não. Até Tá. então, eu não estou com essa conexão. Né, com... Eu acho que essa questão da tecnologia, nesse sentido, foi interessante você perguntar isso, sabe? Eu sei que tem, né, os grandes gurus aí, né, de tudo, né? Mas tem uma coisa muito importante sobre isso que eles repetem e isso faz sentido, que é você realmente não acordar com a luz do celular logo de manhã. Né? Porque a Sim. gente está falando já também da questão dos nossos relógios biológicos, né? Que são vários que a gente tem no corpo. Né? E da mesma forma que à noite você está com a luz do celular no rosto, você inverte o seu relógio, ele acha que é dia. Quando você acorda de manhã também com a luz azul do celular e você é capturado imediatamente, né, por uma série de informações e cada vez mais, né, a gente sabe que a inteligência artificial está testando a nossa capacidade cognitiva, não acho que é uma boa opção, de fato. Não é aquela história, você tem que ler 10 páginas de livro por dia, isso não é regra. E pode não ser isso que é produtivo para você. Pode ser que de manhã o mais produtivo para você seja fazer um exercício físico, seja fazer ligações para pessoas que você precisa conversar, ou, enfim, sabe? Mas não exatamente com a tela no seu rosto. Eu acho que essa é uma boa opção, evitar realmente logo que acorda e, assim, pelo menos de 2 a 3 horas antes de dormir. Sim. Boa. Maravilha. Então vamos lá. Só para a gente fechar esse seu dia aí. Então, até às 11 horas você está escrevendo ali normalmente, E ainda eu estou em jejum. em jejum. E É, aí o que acontece em seguida? isso. Jejum, igual eu falei, também não é para todo mundo, não é bom para todo mundo. Tem gente que não pode fazer jejum de jeito nenhum. Pode até aumentar o índice de glicêmico e tudo. E não é todo dia que eu faço jejum. Eu faço jejum quando eu sinto que meu corpo pede. Né? Ele Hum, pede a maior parte dos dias. Né? Mas tem dia que eu acordo de manhã e não quero fazer jejum. E eu não faço. Entende? Assim, eu acordo e falo, não, hoje vou tomar um café de manhã. Né? E não tomo café com cafeína. Né? Isso eu nunca hum, tomo. O café com cafeína até as 10 horas da manhã, nunca. Porque ele impede que eu utilize o bom cortisol, que foi aquele que me tirou da cama. Se você toma um café com cafeína antes das 10 horas da manhã, você impede o bom cortisol. E aí você vai utilizar todo o cortisol de agitação, de cansaço durante todo o seu dia e vai impedir que o bom cortisol, que é o que você precisa para levantar da cama e sair, que você utilize ele, entende? Então, o café é sem cafeína. hum. Com cafeína, Mas se quiser, só eu depois das 10. eu já tinha ouvido falar sobre isso. Qual que é assim, a regra? A partir de quantas horas depois de que você está acordado? Depois das 10 horas da manhã. Ah, é um horário específico do Específico, dia. depois das 10. Ah, tá. Entendi. Porque até as 10 horas da manhã, a gente começa a produzir cortisol, a gente produz vários momentos diferentes, né, do Uhum. dia. A gente tem inclusive um pico de aumento de cortisol, que é o nível máximo de estresse, tipo 18 horas. E aí por isso que as pessoas que estão muito estressadas, elas acabam comendo doce, trigo e tendo assim mau humor e não conseguem dormir e ficam lá coladas no celular por causa do nível que vai aumentando de cortisol, né? E Uhum. depois o cortisol começa a ser produzido de novo por volta das 4 horas da manhã, que é porque a gente precisa acordar. Então o Uhum. corpo vai começando a fazer uma produção química para que o nosso corpo levante. Por isso que é bom acordar naturalmente sem o despertador. Né? Para o nosso Uhum. cérebro é muito melhor. E aí você acorda com esse bom cortisol, que foi produzido pelo corpo para te acordar. Entende? Uhum. Você não está produzindo você um cortisol, elevando o seu nível de cortisol a nível do estresse mesmo, né? Então, Ok. quando você deixa ele produzindo normalmente às 10 horas da manhã, que é o cortisol que vai te fazer acordar, ter energia para fazer exercício, etc. Né? Aí Uhum. depois das 10 horas da manhã, ok. E também não deve tomar mais de uma xícara de café por dia também. No máximo, se for com cafeína, né? E Sim. se for sem cafeína, é menos mal, mas também não deve ficar
exagerando, né? E nem fazendo aquelas coisas todas, né? E bota óleo de coco, e bota não sei o quê, e bota etc, etc. Isso também tem aí uma. Manteiga ghee com não sei o quê. Aí mistura tudo num negócio só, né? Tradicionalmente o que as pessoas estão fazendo com o café, que eles chamam de bulletproof, que foi criado, na verdade, pelo Tim Ferriss, né? E David Asprey, colocando toda a tradição de Ayurveda dentro do café, e era feito no leite, né? A tradição Ayurveda é você colocar de fato, né, no leite de vaca, tirado da vaca, não esse leite de caixinha, etc., uma vaca do campo mesmo, e você coloca o ghee, e aí você coloca cúrcuma, chama-se golden milk, que é utilizado para desinflamar, e é um remédio, utilizado inclusive Uhum. nos hospitais, né? E aí se inspira ali, né, e dá uma modificadinha, dá uma gourmetizada e mete no café, e, entendeu? É gostoso? É gostoso, é para toda hora? Não. É todo mundo que pode? Não. Né, tem pessoas que estão fazendo dietas restritivas e vão tomar um café com óleo, claro que isso vai aumentar o índice calórico, por exemplo, né? Então tem que Sim. pensar várias coisas, assim, tem muita coisa que a gente pode aproveitar e deve, e tem coisa que eu brinco que, assim, uma das coisas mais legais do biohacking é que tudo deu certo, porque os grandes milionários não vão contar o que deu errado. Você Sim. concorda? Então a gente sempre vai divulgar tudo o que deu certo. Os caras que criaram as técnicas e que chuparam lá do Oriente e recriaram, né, e fizeram uma reestrutura disso, não vão contar o que deu errado, vão contar só o que deu certo, né? Então você pode também ir por aquele caminho ali de peneirar aquilo que vai dar certo para você, né? Então Sim. a minha rotina na parte da manhã é essa, então ela é mais introspectiva. Eu sou muito introspectiva também, eu sou mais introspectiva mesmo, apesar de a vida inteira ter trabalhado com comunicação, foi uma coisa meio que treinada mesmo, né? Eu fui treinada para estar do lado de fora do mundo, mas a minha opção é sempre mais reservada mesmo, né? E aí aí na hora do almoço eu tenho uma alimentação também, cada um aí tem a sua, mas eu sou vegetariana há muitos anos, então tenho uma alimentação normalmente com o que eu tenho em casa, né? Porque eu tenho horta e tudo, procuro, né, me alimentar o mais saudável possível. Adoro, amo de paixão tortinhas de frutas, milhões, então tem um monte de fruta aqui em casa. Então tem que evitar porque tem açúcar, né? Então faço opções com menos açúcar, enfim. Estou passando por um período super delicado da mulher, né, que é a menopausa. E eu comecei a tratar muito tarde, porque eu fui realmente muito no natural e tentando fazer todas as questões hormonais totalmente natural. E para mim não deu certo, eu precisei mesmo recorrer à reposição hormonal. Então eu engordei muito, sinto muito calor, então estou passando por um período assim muito complicado, né, de menopausa, que eu não sei como é para outras mulheres, né? Não sei. Mas eu acho dificílimo, não acho fácil não. Tem muitas consequências de memória, de cansaço, eu nunca tive insônia, por exemplo, e às vezes eu vou dormir e fico, nossa, aquele calor e rodando na cama e tudo. Então, né, começando a reposição hormonal, comecei a me sentir melhor. Então, estou muito atenta a esse momento também, sabe? É um momento novo na minha vida. Né? Uhum. Eu nunca passei por isso antes, né? Então estou muito Sim. atenta ao que está acontecendo com o meu corpo, quais são os desejos do meu corpo, né? Por que às vezes eu quero comer uma coisa que eu nunca quis comer, entendeu? Por que às vezes eu estou cansada, às vezes eu estou com o corpo dolorido. E aí eu estou entendendo, né? E com esses novos entendimentos também estão me trazendo novas soluções. Então, eu acho que Uhum. umas coisas importantes do viver, né, que a gente está falando, viver é isso. Né? Se eu não tivesse ligada nisso, só cumprindo uma lista de tarefas de coisas, eu estava desconectada de mim, assim, e não ia saber o que era bom para mim também. Né? Eu fiz várias tentativas naturais e vi que não funciona, eu podia não estar nem percebendo, né? Então, assim, eu acho que essa autoobservação uma autorresponsabilidade, sabe? E a gente só consegue ter isso Sim. vivendo de verdade. Sim. Na nossa história, não na história do Insta, de quem ensinou aquilo, na história do outro, né? Porque essas outras histórias, elas tiram a gente da nossa trilha, sabe? Sim. Tira completamente. Sim, total. Nossa, adorei essa frase. Eu não sei se eu vou repetir certo, mas esse olhar, né, para a gente se prestar atenção na gente é uma autorresponsabilidade, né?
É. porque eu percebo que, assim, muito até do podcast aqui eu falo muito sobre isso. As pessoas entraram no piloto automático, né? E vivem no piloto automático e não Vive. prestam atenção exatamente tipo, como elas até têm, assim, percebem sintomas, mas beleza, tipo, é isso, tipo, é alguma coisa que eu tenho que medicar, né? No final das contas, e não é tipo, entender Ou o que vai está para o passando. exagero total, né? Ou fala não é normal, Sim. ou vai para uma coisa assim absurdamente. Eu faço parte de alguns grupos, né? Que tem muita gente nova, muita gente nova. Então, alguns grupos de biohacking, por exemplo, cara, eles discutem nootrópicos assim impensáveis, desnecessários para a idade, Uhum. sabe? Assim, são sempre soluções mágicas, Henrique. Isso é uma coisa que eu vejo, Sim. né? Assim, o sucesso tem que ser mágico, ganhar dinheiro é mágico, ser conhecido é mágico e saúde é mágico. Você quer ser espaço, um comprimido, uma coisa que vai te deixar com foco, que vai deixar forte. Gente, não é tudo ancestral, é tudo milenar. Não adianta você querer apressar, Sim. entende? É como pular etapa. Não tem como pular a menopausa, não. Uhum. Faz parte. E não tem como eu pular a morte também. Sim. Entendeu? Não tem como eu driblar a vida, sabe? Eu acho que essa coisa. Eu até estava lendo sobre o guru do Google, né? Que é o cara que tem as previsões mais assertivas da humanidade, falando que em 8 anos a gente descobriu a longevidade e que a gente vai evitar a morte. Cara, em tese eu acho tudo lindo, entende? Eu acho maravilhoso. Mas a qual preço, né? De fato, eu quero viver o resto da vida mesmo? Será? Né? Qual é o preço de você ficar é, na existência sem estar na existência, entende? Sem Sim. naturalmente você estar desfrutando dela, né? Então, tem muitos casos interessantes de pessoas que gastam, né? Tem um cara aí, ficou até famoso agora, que gastou milhões, né, para ter o corpo de 18 anos, né? Nossa. E gastou milhões. Então, ele, ele quer reverter biologicamente, né? A reversão, ela não existe, mas a prevenção, envelhecer bem, né? Com os seus relógios internos funcionando e você desfrutando da vida, isso não é desfrutar da vida, entende? De novo, esse engana, é uma vida enganosa, né? Você quer enganar o relógio biológico, você quer enganar a história, né? Você quer enganar um Insta, né? Você tira uma foto com um livro que você nem sabe, leu a orelha do livro. E assim, sabe, essas enganações são tão interessantes. Eu acho que não é uma mentira em si, é uma enganação mesmo. A pessoa nem percebe o quanto ela está enganada sobre ela. E o preço disso, né? Sim, e tá, assim, tá já envolvida num processo ali que é isso. Se chegou nesse nível, tá precisando muito de parar, de repente fazer terapia, né? Mas, Também. mas de, assim, sei lá, acho que é isso. Tá? Volta para aquela fala do piloto automático, né? É. E eu tô relendo agora um livro eu tô recomendando para todo mundo, assim, né? Que é 4.000 semanas, Gestão do Tempo para Mortais, do Oliver Buckerman. E, cara, eu terminei esse livro, foi o primeiro livro que eu terminei, e eu imediatamente voltei pro início, de tão, assim, encantado eu fiquei com o livro, porque, embora ele tenha esse nome, ele, na verdade, assim, tem muito pouco de gestão do tempo, e é Aham. muito mais da nossa relação com o tempo, né? Com o Então, tempo. ele faz um apanhado histórico do porquê que a gente chegou onde a gente chegou, onde a gente tem a sensação de que a nossa vida é só uma sequência de tarefas, que foi o que você falou, Uhum. enfim. E tem uma hora que ele fala sobre a morte, né? Ele fala, acho que o nome do capítulo é Encarando a própria mortalidade, alguma coisa assim. E ele diz isso, ele fala que se a vida fosse eterna, nada teria graça, porque a gente só aproveita bem as coisas que a gente tem porque a vida é finita, né? Uhum. Então faz sentido a gente priorizar coisas, a gente dar valor a coisas que fazem mais sentido. Ele falou assim: se a vida fosse infinita, você ia acordar e falar assim: eu preciso escrever meu livro. Mas por que eu tenho a vida inteira mesmo? Se a gente tivesse a vida inteira, se fosse eterno, a gente ia procrastinar, né? Ou ia ter preguiça, ou ia falar, eu vou viver a vida toda mesmo, para que eu vou fazer? Eu vou escrever um livro um dia, então. Por outro lado, a gente sabe que vai morrer
e não tem a experiência de viver o planeta, a natureza, as pessoas que a gente ama, né? Existe assim, foi até uma pesquisa de um psicólogo que depois até virou um comercial de televisão, de qual o tempo real que nós temos com as pessoas que a gente ama, dependendo da distância que as pessoas vivem e quantas vezes a gente as encontra, né? Uhum. E é um negócio tão interessante, eu fiz as contas, né, de quanto tempo eu tenho de vida com o meu pai, que tem 89 anos. Eu moro em São Paulo, ele mora em Belo Horizonte, então eu não estou lá todos os dias, eu vejo nas datas mais marcantes, ou né, agora, por exemplo, eu estou indo para lá porque eu estou com saudade, então vou ficar 10 dias lá. Mas mesmo fazendo todas essas contas, sabe quanto tempo eu tenho com ele? Hum. 1 dia e meio. Caramba, 1 dia e meio. que É o loucura. número de horas que eu tenho até ele morrer. Uhum. E aí, quando você põe isso de fato assim no papel e você olha para essa realidade, a gente entende o que é vida. Uhum. Né? A Sim. vida não é aquela lista que a gente estava falando no início de to-dos, entende? Coisas que você conquistou. A vida não é uma lista de problemas, né? A vida não é expectativas. Ela é essa convivência com a gente mesmo, com quem a gente ama, com amigos, com cachorro, né? A gente está aqui, a gente veio para cá, caímos aqui de alguma maneira, né? Aí a gente pode, né? Mas a gente está aqui e a gente não vai fazer nada com isso. É uma Uhum. super experiência, né? É uma experiência amorosa, é uma experiência social, é uma experiência extraordinária, né? E a gente vai desperdiçar cada segundo da nossa existência com uma lista de coisas para fazer, Sim. entende? E nem são coisas úteis, incríveis, sabe? Tipo, uma lista de supermercado, entendeu? Sei. E complicações, né? A vida ela é complexa, mas ela é simples pra caramba. As complicações é o que a gente inventa, né? Aí começa a criar uma coisa que puxa outra coisa, que precisa de outra coisa, que emenda com outra coisa, e aí na hora que você vê, você está emaranhado em desejos, pensamentos, e não está vivendo. Sim. E como é que a gente sai dessa armadilha? Essa acho que é a pergunta, né, assim, mais importante, porque eu vejo as pessoas cada vez mais, na verdade, entrando, cada vez mais afundadas, mais assim, sem sequer ter uma pista, sem sequer perceber pelo menos as pistas, né, na verdade, porque pista tem, mas sem perceber as pistas que são dadas, assim, de que, cara, você está vivendo pela expectativa do outro, a vida do outro, sem viver a sua, o tempo inteiro pensando no futuro, nas coisas que você não tem, que você gostaria de ter, que você gostaria de realizar, não sei o que e tudo mais, enquanto a vida está aqui, né? Então, Exatamente. como é que a gente faz para perceber isso? Assim, que você tem alguma coisa? E depois eu queria te fazer uma pergunta também. Vou marcar aqui essa pergunta para não esquecer. Mas Tá? vamos lá, vamos nessa depois. Eu queria te fazer. Eu acho que eu ia ganhar US$ 1 trilhão se eu Sim. respondesse uma frase para eu poder como ganhar a vida, né? Mas o que eu posso te dizer é da experiência de ter quase morrido e ter ficado totalmente dependente. Isso porque eu já valorizo a interdependência, eu valorizo o ser humano. A minha vida ela sempre foi muito ligada à interdependência, pela própria meditação, pelos hábitos, né? Pelo monastério que está sempre colado em mim, né? Mas esse emaranhado, na verdade, eu percebi ele assim muito profundamente quando eu vi que se você morrer, você vai ser esquecido uns 5 minutos depois. Hum. Entende? Assim, não tem nada, na verdade, real, que você fale assim. Quando alguém fala, qual é o seu legado? Eu falei, o almoço de hoje, porque entende? A internet, ela vai aí eternizar texto, imagem, e também não é por muito tempo. Eu me lembro, cara, assim, quando eu saí da televisão, precisava um Google no meu nome, eram páginas, páginas e páginas e páginas e páginas de milhões de revistas, milhões de jornal, milhões de revistas, um fuzuê. Depois de uns 2 anos,
você já não achava mais nada na internet. Uhum. Entende? Então, se eu fosse falar de um legado, por exemplo, de sustentabilidade, de televisão, não existe. É porque eu estou Uhum. viva ainda, então ainda estou deixando um rastro, né? Sim. Então, eu acho que esse emaranhado, né, que a gente cai nele toda hora é com desejo profundo de não ser esquecido e de ser amado, Uhum. sabe? Sim. E, no final das contas, não ser esquecido e ser amado é aí você com a sua família, eu com a minha, entende? É com a pessoa mais próxima que está onde meu braço alcança. Uhum. Porque na hora mesmo, ali naquele instante, não tem nenhum significado. É engraçado, né? Assim, vou tentar explicar o que está passando na minha cabeça aqui, que agora está indo para tudo lado, mas vamos lá, vamos puxar aqui. Primeiro, na minha área, né? Eu sou empreendedor Uhum. e o empreendedor, assim, está o tempo inteiro sendo impactado por histórias de sucesso e histórias midiáticas desse sucesso do dia para a noite, ou do adolescente que ficou zilionário, enfim, as histórias são sempre assim, né? E a gente acaba, né, assim, não vou falar por todo mundo, mas eu sei que durante muito tempo eu ficava pensando, imaginando e sonhando com esse momento, enfim, onde eu estaria ali, retratado na mídia, enfim, tudo mais. Aí, uma vez eu vi um cara que eu adoro, que chama Derek Sivers, e ele falou o seguinte, né, acho que perguntaram para ele quem eram as pessoas mais bem-sucedidas para ele, alguma coisa assim. Ele falou assim, a primeira pessoa que viria na minha cabeça seria o Richard Branson, né, daquela Virgin. Ele falou assim, porque ele é o estereótipo do empreendedor visionário e tudo mais, né? Assim, mas depois, quando você para para pensar um pouco, eu não posso saber se uma pessoa é bem-sucedida se eu não sei os desejos dela. Então, vai que no final, na verdade, ele tentou viver uma vida super sossegada na ilha dele, mas como um apostador compulsivo não conseguia parar de criar novos negócios. É, E aí, quando você para para pensar, às vezes, assim, quando você vê o discurso das pessoas, o que elas estão falando, inclusive, é isso, não casa, né? Então eu falo assim, eu queria poder ir para a praia, queria poder fazer, mas a praia é de graça, vai! Sabe, quase todas, né? Tem praias hoje em dia que não são mais, mas assim, você quase. pode ir, sabe? Vai para a praia, mas não, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso tá preso nesse modelo, assim, da gente ter que fazer isso, ter que passar por todas essas etapas da vida que foram estipuladas para a gente, tem que ser desse jeito, enfim. E não tem que ser nada, né, na verdade. Enfim, essa era uma coisa enfim, eu lembrei agora e acho que seria interessante compartilhar, porque quando você fala, né, sobre isso, e eu não sei, eu fico pensando, eu vou mudar um pouco de caminho aqui, desculpa, mas é porque assim, minha cabeça está indo para vários lugares. Mas sabe uma coisa que eu acho difícil? O nosso cérebro, né, ele está o tempo inteiro enganando a gente. E, por exemplo, a gente estava falando no início da conversa ali sobre alimentação, sobre açúcar, não sei o que e tudo mais. Eu tenho um problema seríssimo com açúcar. Então, assim, eu sou viciado desde sempre, assim, eu sempre fui viciado, então a minha estratégia eu não posso ter. Em casa não pode ter nada com açúcar, porque aí beleza, não vai ter, eu vou abrir a geladeira. Se tiver uma maçã e não tiver mais nada, eu vou comer uma maçã, vou comer uma banana, vou comer o que for, vou fazer alguma comida, mas se tiver um pudim, é Vou pedir. certo, é certo, e eu vou comer a Lógico, quantidade que tiver na geladeira, você não está entendendo o nível. certeza, Então, certeza. o que que acontece? Só que é muito louco porque, assim, eu paro e penso assim, cara, eu não posso comer assim, esse pudim assim, vai me trazer um prazer absurdo, mas não tem quase nutriente, vai me fazer mal, vai me levar para, tipo, para uma saúde ruim, enfim, tem várias coisas que acontecem a partir daquele pudim. É lógico, gente, se for um pudim, assim, tipo, tô falando porque, assim, eu sou exagerado se tiver, né? Então, assim, estou falando do meu exagero. É, e eu fico pensando nisso, né? Como é que a gente, e aí conectando com o que a gente estava falando, né? Como é que você consegue pegar o que você sabe, o que você entende e o que você, assim, na sua cabeça, racionalmente, você sabe que é o melhor para você e não cai nessas armadilhas, né? Que são, assim, criadas basicamente na nossa cabeça, no final das contas, né?
Ó, Henrique, eu acho que tem duas coisas importantes, assim. Nós sempre vamos cair na armadilha do cérebro, porque biologicamente funciona desta forma. Sim, E não é uma armadilha, ele está fazendo isso para nos salvar, na verdade. sim, É exato. porque ele está perguntando, Sim. entende? Mas ele vai ali com o objetivo primeiro de economizar energia para você não surtar, porque são muitas decisões por segundo que o cérebro tem que tomar, e se ele ficar pensando come pudim, não come pudim, ele, cara, ele vira e fala, come pudim, ele gosta de pudim, come pudim, entendeu? Sim. Sabe? Então, assim, é aí que entra a questão da autoconsciência e das estratégias que cada um vai criar. Você criou uma estratégia de não ter açúcar em casa, de não ter o pudim na geladeira. Sim. Não significa que você é um perdedor quando tem o pudim, você está entendendo? Uhum. Porque isso não existe uma medição de quem venceu o cérebro. Isso é Uhum. outro delírio. O cérebro, ele é assim. Né? Então, se a gente cria estratégias, claro, um monte de gente pode ensinar um monte de estratégia, certo? Cada um ensina a sua, você pega aquela que você gosta mais, valeu, entendeu? E tem muitas experiências em cima de estratégias de mudanças de hábito. A questão não é quando você vai mudar o hábito e se você vai enganar o cérebro. É quanto que você consegue permanecer no seu estado de homeostase e de bem-estar, que faz com que você tenha uma vida plena. Uhum. Não é pudim todo dia, mas quando tem pudim, você comer e não desesperar, entendeu? Sabe? É permanecer nesse estado de todos os dias você cultivar alguma coisa que te deixa num estado saudável e que o seu corpo entre em homeostase, não vai ser o pudim que vai te matar, Sim. entende? Sim. E a mesma coisa quando a gente fala de ser empreendedor, eu sou uma empreendedora assim, desde muito novinha. Uhum. Mesmo trabalhando, como trabalhei muitos anos na televisão, eu tinha paralelo 3, 4 negócios. Era uma coisa. Eu já tive spa de luxo, eu já tive outlet de objetos que não nem existia outlet na época. Imagina, isso foi em 1999. Eu já tinha um outlet de objetos de peças de luxo, tipo de tudo que você puder imaginar. Uhum. E essa característica de empreendedorismo é uma característica de pessoas curiosas, né? E é claro que a gente sofre muito também, porque perde, ganha, vende, e hoje existe uma necessidade enorme de você se sobressair como empreendedor, né? E bota nome novo, e agora é startup, não é empresa mais. É a mesma coisa, cara, não mudou nada. Não tem nada de diferente dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus ancestrais, entende? A gente continua sendo coletor, a gente continua sendo caçador, a gente continua com os mesmos hábitos dos nossos ancestrais em ambientes diferentes. Né? Então, a gente não vai enganar o cérebro. E esse não é o objetivo. Eu acho que o objetivo é aprender a desfrutar do ambiente que a gente está, no planeta que a gente está. Né? Então, assim, você criou certamente novos hábitos estando fora do país, morando na cidade que você mora. Né? E alguns hábitos vão ser excelentes para você. Outros você vai descobrir que neste ambiente é mais fácil você mudar um hábito que era mais difícil, por Uhum. pelo ambiente que você vive, porque nós somos endógenos, né? Temos as nossas questões internas que nascem com a gente, né? Nossos hormônios, etc. E tem os estímulos sociais que a gente tem. Então, assim, eu nunca indicaria uma pessoa tentar enganar o cérebro ou tentar se enganar, e sim descobrir o que está por trás daquela necessidade naquele momento. Né? Eu comentei com você agora que às vezes eu acordo e quero comer, e a maior parte dos dias eu não quero, a maior parte dos dias eu gosto de fazer o jejum. Entendeu? Que eu acordo e tenho vontade de comer uma coisa específica. E aí eu, conversando com uma amiga minha que é médica, ela, mas aí não é fome. Eu falei, não, não é. Entende? E eu não vou brigar com isso. Né? Eu não estou fazendo nada que seja um absurdo tão grande que eu vá morrer logo depois que eu pus na minha boca. Entende? Então, essa consciência que vem junto com essa autorresponsabilidade, ela também tem um traço humano, que é, nós somos os únicos da espécie de seres vivos que podemos fazer escolha. Uhum. Né?
escolhas conscientes e também motivadas pelo nosso inconsciente. Então, ter esse profundo amor pela nossa espécie, como nós funcionamos também, eu acho que é um presente, Uhum. né? Assim, eu não quero mudar a minha espécie, eu quero aprimorar, Sim. né? E aprimorar não é no sentido de fazer tipo, ser longevo e não morrer nunca mais. Isso não é aprimorar. Isso é Sim. uma distorção. Eu quero aprimorar, sim, eu quero ter um olhar cada vez mais bonito sobre a vida. Eu quero aprender a ouvir cada vez mais. Eu quero cometer menos erros, porque eu já sei que eu não preciso cometer. Né? Eu não quero ser mais bacana. Eu quero ser mais sábia, Uhum. sabe? Eu não quero me irritar por bobagem. Eu quero valer os segundos que eu estou aqui, entende? Eu não preciso, sei lá, nem sei onde é que sai uma capa de alguma coisa, nem diz uma revista mais, né? Não sei, não é isso mais, entende? Eu acho que esses valores, quando a gente vai se aproximando cada vez mais dessa essência, né, de a gente pode ter sucesso, mas Sim. ele não significa que ele está naquele lugar que me disseram que ele estaria. Entende? Eu acho que eu sou uma super empreendedora de sucesso, cara. Perdi, ganhei, vendi, mas eu sei liderar. Eu sobrevivi até hoje muito bem. Eu fiz boas escolhas, entende? Eu morei nos lugares que eu escolhi, né? Assim, não sei assim muito mais. Eu nunca pensei, eu nunca ter um avião, nunca pensei em querer ter um avião, por exemplo. Mas eu adoro minha amiga que tem um avião, meu primo também que tem um avião, que eu posso pegar uma carona no avião deles, entende? Para mim tá tudo certo. Mas eu acho que são histórias contadas, né? Sim. Quais são as histórias que a gente vai contando para gente? Eu não estou me limitando financeiramente por não querer um avião. É uma escolha, eu não quero ficar presa em tudo que eu quiser comprar e ter que administrar todas aquelas coisas. Sim. Sabe assim? Eu não quero criar uma prisão para mim de Sim. coisas. Sim, acho que tem dois lados, né? Tem a prisão das coisas, que sim, que o cara que já foi o homem mais rico do mundo, né, o Warren Buffett, ele falava que ele não queria ter casas porque ele não queria ficar cuidando de casas, né, porque dá trabalho. Mas e tem um lado de você também ficar preso, né, assim, a sua felicidade estar presa, né, o seu senso de sucesso ou de como você se sente com você mesmo está preso naquele momento. Não tem um avião, então não sou bem sucedido, então você vai ficar na merda, né, Pois prisioneiro é. dessa sensação de... E olhar, né, assim, o negócio, né, a gente que é empreendedor, por exemplo, ou quando você é um cara que trabalha no corporativo, entendeu? Cara, nada vale a sua saúde. Não Sim. vale. Não adianta, não vale. Uhum. Entende? E você vai dormir lá no chão do escritório, como fez a diretora do Twitter, que foi mandada embora uma semana depois, e obviamente ela fez uma carta, né, falando que não arrepende nem um minuto, que ela ficou lá dormindo mesmo, porque ela queria o máximo da equipe dela, etc. Duvido que ela não se arrepende, cara. Uhum. Fez uma puta carta política pra caramba, entendeu? Falando que faria tudo de novo. Não faria nada, sabe? Então, assim, eu não estou defendendo só faz o que você quer, só faz o que você ama, que isso também é uma outra conversa fiada danada, entendeu? Sim. Danada. Mas esse equilíbrio, sabe? Essa sensação de que você acorda e que você não está acordando para cumprir um monte de tarefa. Tem dia que eu não quero fazer nada e que eu não faço. Uhum. Eu organizei minha vida de uma maneira, eu cumpro todos os meus compromissos e eu não quero coisas que eu não quero, entende? Assim, eu sei falar não muito direitinho. Hoje mesmo, antes, a gente estava conversando, e aí uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia fazer uma palestra em Singapura, que seria incrível, que ela abriu um monte de porta para mim, e tudo tal, que estaria um monte de gente me ouvindo, não sei o quê. Eu falei, um monte de gente quanto? Ela falou, 40 pessoas. Eu falei, já não é um monte de gente, são 40 pessoas. E depois, por que você acha que eu vou sair daqui até Singapura para falar 40 pessoas para ver quais portas que você quer? Eu tenho quase 60 anos. Que porta você quer abrir para mim? Eu vou estar onde? Falando para quem? Para o Príncipe Charles? Tá entendendo? Assim, e tem essa pegadinha que tem no mundo, sabe? Você não pode perder essa oportunidade. Oportunidade é o maior tiro no pé do mundo. E geralmente te tira de onde você deveria estar. Sim.
Eu pego um avião, vou até Singapura, fico não sei quantas horas, não sei que eu vou fazer turismo também, entendeu? Mas lá fazer uma palestra e voltar, você tá entendendo? Assim, tem que ser uma coisa muito extraordinária e muito dentro do meu planejamento, Sim. sabe? Então, assim, esse tipo de coisa são as oportunidades que são um tiro no pé, né? E sempre ela vem mascarada com uma grande oportunidade. Óbvio, o Pavão já faz isso há quanto tempo? O Pavão vai lá, abre aquele rabão lindo, entendeu? E você fica encantado com aquelas penas lindas e na hora que você vê, tá lá a Sim. pavoa. E a vida é isso. Se você se encanta por cada pavão que passa na sua frente, e que não é o pavão de verdade, que você... Eu nunca vi um pavão de verdade, a não ser no zoológico. Eu nunca mais quero ver nada no zoológico. Eu queria ver um pavão andando na minha frente. Eu ficar ali andando atrás daquele pavão até cansar. Mas era uma experiência imperdível. Eu não ia levar o pavão para casa, eu não ia querer ter um pavão na minha cabeça. Nada disso. Mas esse outro tipo de encanto que a gente acha que preenche a nossa vida é uma roubada, Henrique. Sabe? O preenchimento da vida, ele é calmo. Ele é exatamente o nome desse programa que a gente está fazendo. É calmo. Ele é pacífico, sabe? Ele é quieto. Não tem como você viver a vida correndo o tempo inteiro. Você nem respira direito. Sim. E corre, e entra no carro e sai, não sei o que, aí não sei o que, aí dá uma entrevista, não sei o que, aí é assim. Aqui, que é isso? Sim. Né? Agora, se você tá ali, você desfruta. E sabe que é uma coisa que eu mais gosto no mundo? Eu faço uma palestra, eu gosto de ficar lá. Primeiro que eu gosto de chegar antes, tipo, 1, 2 horas antes. Aí eu chego, o meu empresário que eu adoro, que é um querido, ele fala, Flávia, você perde 2 horas do dia. Eu falei, eu não perco. Eu chego lá, eu sinto as pessoas, eu converso com a moça do café, eu converso com quem está organizando o lugar, eu converso com o cara do som, eu vejo eu conheço todo mundo que está lá. Sim. Chega na hora que eu vou falar para amigos já, praticamente. Sim, né? Tá à vontade, né? Né? Aí depois, quando acaba, eu quero ficar lá também, porque eu quero conversar com essas pessoas. Eu não tenho, e nunca tive, nem quando era de televisão, eu nunca tive um pingo de estrelismo e demonstrando escassez ou que ninguém pode falar comigo, eu sou inalcançável. Eu quero ser totalmente alcançável pela humanidade, entendeu? Porque eu quero falar com pessoas interessantes também. Eu quero Sim. sentar do lado de uma pessoa e saber da vida dela. O que você está Sim. pensando? Igual a gente está fazendo aqui, entende? Essa conversa nossa aqui é uma conversa que nós teríamos, com certeza absoluta, num corredor de qualquer evento corporativo. Sim. Certo? Ia estar rolando um trem todo lá e a gente sair conversando. É isso que ia acontecer. Com Entende? E certeza. a vida está nisso. A vida está nessas entrelinhas. Sabe? Sim. Você vai lá, faz o que tem que fazer, não sei o quê, mas essas entrelinhas da vida que são completas, sabe? Sim. E até porque é uma coisa que eu tenho pensado bastante, né? Assim, a gente coloca muita meta, né? Assim, tem toda a expectativa e tudo mais. Mas vamos botar aqui, vamos fingir que você pelo menos está colocando, sei lá, metas realistas só para você conseguir ter um caminho ali, né? De para onde você vai, o que você quer, Hã? enfim, tudo mais. E as metas, elas são tão efêmeras também, né? Porque Opa! você, depois que acaba, assim, e aí, tá, e agora? Qual é a próxima? É igual a Dilma, né? Agora dobra a meta, porque é isso, você, no final das contas, você fez aquilo de maneira arbitrária, em geral, né? E aí, beleza, Não, você alcançou, de e repente você você acabou. ou isso que é uma coisa tão interessante, a gente acha que a gente é inédito. É verdade. Nem é inédito. O nosso cérebro, ele só busca resposta naquilo que ele já experienciou. Sim, E, de uma forma geral, a gente não lembra. Então, a gente acha que a gente está tendo um pensamento inédito e a gente está tendo um pensamento que a gente nunca teve antes. Mas não é. Certamente, tem uma caixinha dentro do seu cérebro que aquela frase já estava lá. E aí ficou lá, uhum, esquecida. Um dia o seu cérebro passando as ficinhas rapidinho ali, achou essa e lascou na sua cara de novo, entendeu? uhum. E aí você fala, nossa, que ideia maravilhosa. Você já teve, você só esqueceu. Até porque as grandes ideias, elas duram 2 segundos. Lógico que você já esqueceu. Se você não anotou a cada 2 segundos, você já esqueceu. Sim, E ela vai vir em algum momento novamente, entende? Então, eu acho que as metas são super legais. Eu fiz uma trilha super bonita da minha carreira, sabe? Fiz planos. Agora, eu vou te contar. O dia que eu quase morri,
Não adiantou nada os planos que eu fiz. Zero. E tem Posso mais. perguntar o que aconteceu? Eu fui picado por Zika e, Uh, assim, tem o Guillain-Barré, que foi o que eu tive, é uma doença autoimune neuropática que paralisa todo o corpo. Você pode voltar ou não. Você é caraca. paraplégico, Uhum. a começar. E aí você já tem que lidar com isso, né? Por isso que eu falei, a total dependência do outro, que foi o que eu experimentei, que não é interdependência, é total Uhum. Sim, e total falta de controle. sim. Não adiantava, eu tinha um escritório super bem montado, um monte de gente trabalhando comigo, 50 empresas sendo atendidas ao mesmo tempo, cada uma 50 executivos sendo atendidos. Adiantou? Nada, aconteceu nada, cara. Eu simplesmente saí de lá e o escritório estava fechado, porque ninguém sabia se eu ia sobreviver ou não. Uhum. Então, tudo que era prático foi dado perfeitamente pelos meus pais, pelas pessoas que trabalhavam comigo, advogado, contador, etc. Alguns clientes super generosos que foram super interessantes nessa passada comigo, mas não mudou nada. Quando eu saí, e você acha que eu fiquei mal? Cadê o meu escritório? Eu nem lembrava. Eu fui lembrar, na verdade, eu fui ter, assim, consciência absoluta do que aconteceu comigo em 2019. Eu fui internada em 2017. Caraca. E eu Quer só dizer, escrevi isso, assim, profundamente agora, que eu acabei de escrever um livro sobre isso. E certeza absoluta que eu te falo, Henrique, o que eu aprendi com isso, sabe qual que foi? Nenhuma preocupação que você tem, ela é real. Não é real. hum, Ela é sempre muito menor do que aquilo que você imaginava que fosse acontecer. E a outra coisa é, você não tem controle, cara. Mesmo que você. Eu sou hiper organizada, todos os meus documentos são assinados, eu tenho tudo, tudo. Assim, se eu morrer hoje, como quase aconteceu, ninguém fica na mão. Onde está tudo, está anotadinho. Eu sou organizada. Mas eu não tenho mais nenhum desejo de controlar nada. Porque eu percebi que não há necessidade. Você não tem controle, cara. Pode ser organizado, produtivo, entende? Mas esquece de ter controle. Quando você menos espera, cara, tem uma coisa que não estava no seu plano. Desde sim. daquele chefe maluco que vem com uma ideia 5 segundos antes de você ir embora, até um mosquito te picar do nada e você ficar tetraplégica. E hoje eu tenho uma doença autoimune que ela me cria algumas restrições também, entende? E Sim. que para mim tá ótimo. É assim. Não é que tá ótimo ter o Guillain-Barré, mas é isso. Eu não tenho controle sobre isso. Tudo que eu posso fazer para ter uma vida saudável, tranquila, eu faço. Entende? E Perfeito. quando eu não tenho como fazer as coisas, eu não faço. A gente escreveu um livro agora, 44 mulheres, o livro chama Uma Sobe e Puxa a Outra, que é um movimento internacional. Eu vi o lançamento. Aconteceu Viu? ontem? Anteontem, alguma coisa assim? Ontem. Foi anteontem, é. E aí a gente fez um lançamento, cara, e eu coordenei o livro com mais 3 pessoas. Éramos 4 coordenadoras para 44 mulheres, né? E foi tão interessante que uma delas falou assim para mim ontem até, Flávia, você é muito calma, cara, nada te tira do eixo. Falei, não é porque eu sou calma, é porque não vale a pena. Não vale a pena você entrar em situações que são só um retrato do micromundo do planeta. Tudo é um. Você concorda que tudo é um retrato do mundo? Sim. Eu estou num grupo de 44, é uma amostra do planeta. Se eu estou num número de 100, é uma amostra. Lá dentro de 44 tem o mesmo que tem em 100, tem o mesmo de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, tem o mesmo que o planeta. É um ecossistema, igualzinho. Né? Todos os lugares têm tudo ali, e os desejos são sempre os mesmos. Sim. Ser amado, ser respeitado, Isso entende? é engraçado. Eu fico. Toda vez que eu. Tem duas situações que isso acontece comigo. Ou quando eu entro em algum lugar que está muito cheio. Então, Uhum. geralmente, ônibus causa isso comigo, em mim, né? Assim, ou quando eu tô voando também, eu tenho duas sensações diferentes, mas assim, são que se levam para o mesmo raciocínio, que é esse. Quando eu tô dentro de um ônibus, assim, ou algum lugar muito cheio, eu fico olhando e falo assim, cara, quanta gente aqui, né?
Aí eu fico começando a pensar, tipo, cara, o que essa pessoa tá pensando? Eu falei, cara, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Como é que vai pagar a conta? Como é que vai pagar não sei o quê? Que tá dando errado e não sei o quê. E aí depois, e quando eu tô voando, assim, sempre que eu tô viajando de avião, eu olho para baixo, vejo o tamanho das casas e apartamento. Então eu falo assim, cara, a gente compra, fica passa a vida inteira morrendo, perdendo tudo que a vida tem para pagar um pedaço de ar, porque o apartamento não tem não é nem um terreno, né? Você não pode nem falar que você pegou um pedaço de terra. Não, é um pedaço do ar e que quando você voa, fica tão pequenininho que é quase insignificante. Você, assim, cara, é uma vida inteira, são tipo anos e anos e anos pagando um nada, sabe? Aquele pedacinho ali, ó, tipo, do espaço, E sabe? você Tipo, sabe que agora, além da gente pagar o IPTU, a gente paga agora o espaço aéreo, né? Se você tem um prédio que você mora acima do quinto andar, você paga o espaço aéreo. mentira, não sabia disso, É, não. eu comecei a vender umas coisas e tal, né? E ter por exemplo, agora eu botei minha casa à venda também. E tem uma coisa interessante disso, né? Eu sei até hoje, eu queria, quando eu construí essa casa, eu queria que ela fosse um local que eu pudesse sempre me reabastecer, né? Assim, então tem natureza, tem horta, sempre me reabastecer. Eu acho que agora eu posso me reabastecer de outro lugar. Eu só preciso sempre de estar num lugar pacífico. Eu não Uhum, consigo ficar em um lugar onde eu tenho que ficar lidando com muitas coisas, entende? uhum, Então é um novo momento também, né? Assim, eu acho que esses momentos é que a gente tem que aprender a lidar. A vida são momentos e sim, curtíssimos, sim. e curtíssimos, né? Cara, sempre muito bom falar com você. E eu te falar que eu tô, assim, passando por um momento mais complicado aqui, cabeça meio fora do lugar. E já foi ótimo, assim, para, enfim, colocar as coisas em perspectiva. Já me deu um boost aqui de ânimo. Então, queria te agradecer mais uma vez, Flávia, pelo seu tempo, pela generosidade e por todo, enfim, todos os aprendizados, todos os insights, viu? Eu te falo, Henrique, e repito aquilo que eu falei agora: se nós nos encontrássemos em qualquer corredor do poder do mundo, nós estaríamos tendo essa conversa num cantinho na curva. Então, eu Sim. estou super confortável de ter essa conversa com você. E em qualquer uma das que a gente escolher, elas vão sempre para esse lugar, que constrói mais espaços do que cria expectativas. Eu acho que a gente não tem grandes expectativas um sobre o outro, né? Mas a gente tem uma admiração mútua e por isso que a gente está aqui. Então, eu te agradeço demais o convite também. Que isso, fico honradíssimo, honradíssimo, especialmente por você ter aí super requisitada e ter aceitado mais uma vez participar. Obrigado, viu, Flávio? Agradeço muito.